fico muito satisfeito, muito feliz com o meu Deus, porque Ele nos dá mais uma oportunidade de mais uma edição do Culto Racional. Esse é um programa que tem a intenção de ajudar a fé, a minha fé, a tua fé, a fé comum da comunidade cristã, diante de um mundo, de situações, de situações, né, que estamos vivendo tanto internamente quanto externamente, que levam a conflitos com respeito a essa fé, né? Conflitos, dúvidas, constrangimentos, situações desconcertantes muitas vezes, porque muitos optam em não enfrentar certos problemas de frente, muitos optam em não se expor, e por conta disso ficam as dúvidas se tornando dúvidas perenes e a fé se enfraquecendo. Então, o exercício de uma fé via, né, a revelação, aquilo que a palavra de Deus nos ensina, ele é urgente na nossa vida diária, tá? A fé tem como base, né, aquilo que Deus falou, né? A palavra de Deus, inclusive, diz: a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, se está havendo dificuldade na fé, então vamos voltar à palavra de Deus, às palavras do Senhor. Particularmente, esse programa tem voltado às Santas Escrituras e perguntado a Jesus para que ele responda com suas próprias palavras sobre diversos temas que estamos tratando. Nesses dias, estamos investigando questões assim no âmbito nacional e até internacional sobre decisões que estão sendo tomadas já há alguns anos pela Organização das Nações Unidas, financiadas aí por poderosos que têm interesse na despopularização do mundo, né? Pessoas que querem um mundo do jeito delas, é um grupo pequeno, seleto, de bilionários, que disseram que o mundo não tem que ser desse jeito, não, tem que ser do jeito deles, e, portanto, eles estão fazendo uma campanha mundial junto com alguns países para redefinir como deve ser a sociedade, sem perguntar à sociedade. Essa é a grande questão, e eles propuseram de que o mundo tinha que ter menos pessoas, para que o mundo seja mais viável, para que sobre mais dinheiro para eles. Eles não querem tanta gente assim, brigando por uma quantidade de dinheiro, eles querem mais dinheiro no seu bolso, e por isso é importante que as populações, particularmente do terceiro mundo, sejam reduzidas. E aí vem grandes campanhas, já há denúncias e até provas, é só você investigar, habilite-se a investigar sites internacionais, que há denúncias, né, de até vacinação em certos povos para uma determinada enfermidade, mas lá está uma gotinha lá de um elemento estranho que vai inibir ou até destruir completamente a capacidade reprodutiva do cidadão que toma aquela vacina. Tudo isso nós já mostramos aqui, né, organizações, pessoas muito ricas, né, do mundo, os mais ricos do mundo, e também que estão financiando, né, entrando aí nos congressos, nos países, né, democráticos. Eles entram através de financiamento de projetos, estabelecimento de certas ONGs, de certas organizações que pressionam os países e os deputados, etc., para fazerem leis para cumprir os seus desejos, né? Aí vem a questão do casamento homossexual, que é uma agenda mundial, vem a questão do aborto, há uma campanha abortista no mundo todo, e outras questões derivadas dessa, como, por exemplo, a redefinição de família, né? A remoção da autoridade dos pais, a grande falácia de tirar a mulher
do seu papel de mãe e colocar no mercado de trabalho, dizendo que está valorizando a mulher, mas na realidade está tirando a mulher do seu papel sublime, né, de mãe. Então há sim uma campanha mundial de desconstrução da família, e a igreja levanta a bandeira da família, essa família original, né, que Deus estabeleceu com a sua santidade, com a sua infinita inteligência, sabedoria. Foi Ele que nos criou e Ele definiu de uma forma família, e nós defendemos essa família. Não adianta os homens, por causa das suas conveniências, porque estão caídos moralmente, quererem redefinir família. Nós seguimos o que as Escrituras Sagradas dizem, e é por isso que nós estamos nesses dias discutindo. Eu estou chamando de Faça da ONU. A ONU está junto com seus comitês, através de seus comitês, pressionando os países afiliados a ela para que eles façam uma revisão, uma modificação nas suas leis com respeito à liberdade de adolescentes, para, por exemplo, usarem anticoncepcionais ou ir a clínicas de aborto sem autorização dos pais. Tudo isso, há uma pressão no mundo todo sobre legislações que condenam o aborto, países que estão sendo criticados por uma ONU que está fazendo um papel que não é dela, né? Então, a gente está discutindo isso aqui e hoje vamos continuar. Vou também introduzir está na nossa agenda, apresentar as nuances aí do kit gay. O kit gay está voltando e nós estamos aqui alertas e vamos começar a mostrar a partir de hoje elementos aí do kit gay. Bom, eu vou convidar você para nós orarmos, vamos meditar um pouco na palavra de Deus, depois a gente vai mostrar um pouquinho mais dessa agenda da ONU e aí a gente começa a falar sobre o kit gay. Oremos. Senhor nosso Deus, bendito, exaltado é o teu eterno nome, Senhor. Nós nos consideramos privilegiados, honrados, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá, ó Santo Deus, de falarmos em teu nome, Senhor, de proferirmos as tuas palavras, Senhor. Só o sangue de Jesus, teu Filho, nos dá essa dignidade, Senhor. Nós te amamos, amamos a tua palavra, honramos a tua palavra, Senhor, e nesse momento nós rogamos, ó Deus, que em nome de Jesus o Senhor perdoe os nossos pecados, que o sangue de Jesus purifique todo o pecado das nossas vidas, Senhor, da minha vida, Senhor, e me habilite, Senhor, a falar as tuas verdades sob a orientação do teu Santo Espírito, Senhor. Meu Deus, ó Santo Espírito, ilumina nesta noite, Senhor, as nossas mentes, tu que revelaste esta palavra aos homens, tu és o mesmo que ilumina suas mentes para entender estas palavras, Senhor. Eu rogo que o Senhor visite os nossos internautas, que sejam profundamente abençoados, Senhor, através do poder da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Eu também gostaria de convidar a todos para uma leitura da Santa Palavra de Deus, que está aqui em Mateus 18, 21. Essa é uma conversa rápida que Jesus teve ali com Pedro e aproveitou para falar de uma parábola. E o texto diz assim: então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinham, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou
um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrado na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes, cada um a seu irmão as suas ofensas. De fato, é um texto duro, né, que fala sobre perdão, né? Fala sobre perdão. E hoje eu queria, em ligeiras palavras, perguntar, quer dizer, declarar o que Jesus falou sobre o perdão, né? Esse é um texto muito interessante, porque na cultura judaica, você pode ver isso no livro de Amós, no livro de Jó, Amós capítulo 2, Jó capítulo 33, o padrão judeu de perdão era apenas 3 vezes, perdoar a pessoa no mesmo dia 3 vezes. E essa era a cultura. Ainda que o número 7 aparece aí em diversos livros da Bíblia, apontando lá talvez para uma ideia, né, de perfeição. Não é que é um número mágico, mas sempre quando se faz referência a purificar o ouro 7 vezes, etc., o número 7 aparece. Aparecem outros números também na Bíblia, como o 13, o 40, etc., que o 3 também, mas que não devemos fazer teologia em cima disto. Há números, sim, que tem certos significados na Bíblia, quando você vai fazer uma interpretação simbólica, etc. É diferente de gematria, né, que atribui ao nome da pessoa por causa das letras, né? Nas letras, na época, cada letra do alfabeto era atribuído um número, e aí o nome de uma pessoa, somando os números da letra, terminava dando um número, né, uma quantidade, e a partir daí se fazia 1 milhão de observações absurdas, e isso aplicado na interpretação do texto bíblico, Antigo Testamento, gerou diversas heresias, inclusive, diversas afirmações absurdas, né, de textos que saem se somando as letras ali. Então não é disso que a Bíblia não ensina isso. Lamentavelmente, eu vi gente até na Europa, pastores, usando esse recurso para interpretar a palavra de Deus. Então não é isso. Há números na Bíblia que têm certas simbologias, como o número 7. Mas mesmo o número 7, com essa simbologia da perfeição, você pode encontrar nos Salmos, etc. Os judeus, na sua interpretação da revelação, eles fundaram a religião a partir das suas interpretações, Deus não tem nada a ver com isso, tá? Eles não absorveram essa questão do 7, quando se tratava para o perdão. Interessante isso. Então, para eles, a cultura, a história mostra que para o judeu era suficiente perdoar 3 vezes e ponto final. Da 4ª vez em diante não tem negócio de perdão, não. Mas quando Jesus estava ali com seus discípulos, ensinando como tratar um irmão que pecava, etc., aí vem Pedro tentando estabelecer um padrão mais excelente do que os judeus. E Pedro diz assim: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim? Ele não deixou a pergunta aberta para Jesus ter a liberdade de dizer quantas vezes, não. Ele já veio dizendo: até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Então ele coloca agora o número 7, que ele sabia que a sua comunidade tolerava só 3. Então ele quis ser, digamos assim,
mais perfeito, né? E Jesus lhe traz uma surpresa profunda, né? Jesus disse até 70 vezes 7. Que coisa incrível, né? O que eu quero dizer para você, meu amigo, que você ainda não teve uma experiência real, assim, com Jesus que ressuscitou, Jesus vivo. Eu quero dizer para você uma coisa interessante. Jesus, ele nunca foi injusto, nunca foi mentiroso, era o próprio Deus encarnado, a segunda pessoa da Trindade, né? 100% Deus, 100% homem, impecável, perfeito. E ele diz para homens imperfeitos que eles deveriam perdoar até 70 vezes 7, 490 vezes. Quer dizer, para Cristo havia um padrão muito superior ao dos judeus, ao de Pedro, e isso tinha a ver com espiritualidade, sim. Ele estabeleceu um padrão elevadíssimo para as nossas vidas, tá? Mas Jesus não nos deixou sozinhos, porque nenhum homem, observe o que eu vou dizer, nenhum homem comum e nenhum crente comum é capaz de perdoar nesse nível comum. Observe que eu estou falando de pessoas comuns, que vivem uma vida comum, uma vida, digamos assim, no âmbito das suas necessidades materiais, etc. Mas Deus não nos chamou para ser pessoas que vivam em função dos seus instintos, das suas vontades. É isso que eu estou chamando de comum. Deus nos chamou para vivermos uma piedade, né? Vivemos comunhão com o seu Filho, e Deus nos deu condições para chegarmos a um patamar de excelência. O próprio Deus, na pessoa do seu Espírito, vem morar na vida daqueles que se arrependem dos seus pecados e, portanto, nascem de novo. O próprio Jesus vem morar na sua vida. A Bíblia diz que é Cristo em vós, esperança da glória. Jesus vem morar na minha vida e na sua vida. E é isso que me dá a condição de herdar uma fé. Jesus, e que fé é essa? Não é uma fé comum, não é uma fé corriqueira, não é uma fé vulgar, uma fé que se desperta por conta de porque recebeu isso, porque recebeu aquilo. Não é uma fé em milagres materiais, né? Mas uma fé doada pelo próprio Deus. Jesus é o autor, o dono dessa fé, quem criou essa fé, autor e consumador da fé. Então, quando nós nascemos de novo, nascemos porque essa fé brotou em nosso coração. Observe, essa fé brotou em nosso coração porque nós deixamos a semente da palavra de Deus, das palavras de Jesus, entrar em nosso coração. Essa semente, ela vai crescendo de fé em fé, né? Ela vai crescendo numa prática cristã, numa comunhão com o Espírito de Deus, e é essa semente, né, que vai nos levando a níveis de espiritualidade, é um crescimento espiritual. Este homem, este crente, ele não é mais uma pessoa comum, não é nem um homem comum e nem mais um crente comum, mas ele está agora crescendo, ele está tendo um desenvolvimento espiritual. Nessa dinâmica desse desenvolvimento, que o seu eu, o seu ego vai sendo vencido e Jesus vai aparecendo em sua vida, ele vai se identificando com o caráter do próprio Cristo, ele vai sendo transformado pelo Espírito de Deus. O fruto do Espírito, um deles é um dos aspectos do fruto do Espírito, é a fé, né, a fidelidade. E fé ali em Gálatas 5, 22, que fala do fruto do Espírito, na realidade é fidelidade. Em que sentido? O sentido é de viver agarrado com. Viver agarrado com significa, se eu tenho fé em Deus, eu vivo agarrado nele, acoplado nele. Se Deus vai para a direita, eu estou acoplado nele, eu vou para a direita. Se ele vai para a esquerda, eu estou acoplado nele, eu vou para a esquerda. Se ele vai para frente, para trás, eu estou junto do Senhor. Isso é a fé
do fruto do Espírito. Eu sou cooperador de Deus, eu sigo a sua linha, eu tenho comunhão com Ele. Isso é fé. Essa é a fé que nós herdamos de Cristo Jesus. Não é uma fé interesseira, é uma fé de comunhão. E quando nós estamos andando por esse patamar, em desenvolvimento espiritual, nós começamos a ser capazes de perdoar, de amar, de perdoar, porque isso é fruto do Espírito, né? Por isso que Jesus falou para Pedro: Pedro, essas tuas 7 vezes aí é balela. Você está pensando que você está propondo algo mais excelente, né, do que os judeus, porque eles perdoam 3 vezes e você está sugerindo perdoar 7? Pois é, o teu padrão está baixíssimo, Pedro. Eu vou dizer que você pode chegar a 490 vezes. É por isso que em textos paralelos, quando os discípulos ouvem isso, dizem assim: Senhor, dai-nos mais fé. Eles sabem, né, que para chegar nesse patamar, eles precisam de comunhão com Deus, precisam ter um desenvolvimento espiritual, tá? Mas nenhum homem comum e nem um crente comum tem essa capacidade de demonstrar um perdão tão ilimitado dessa maneira. Os apóstolos, observe, se você for ler os evangelhos, você vai ver que os apóstolos tiveram fé para realizar diversos milagres. Teve uma comissão lá de 70 que saíram nas aldeias. Jesus deu a palavra, a autoridade para eles saíram pregando, voltaram maravilhados, né? Porque as pessoas eram curadas, os demônios eram expulsos, fizeram maravilhas. Mas parece que essa fé de fazer milagres físicos, né, as pessoas verem, parece que não era tão suficiente para fazer o milagre, para eles realizarem esse milagre moral, né? Por isso que essa ênfase nos milagres, nos bens materiais, no âmbito aí da igreja evangélica, isso é um grande equívoco, porque as pessoas fazem exercício de uma fé materialista, né? Mas não são capazes até, tem gente que faz, né? Tem gente que tem esses dons e faz os milagres. Eu não duvido, não estou aqui criticando, eu sou pentecostal, eu sei que Jesus cura, que Jesus faz maravilhas no meio do seu povo. Lamentavelmente tem alguns que se aproveitam disso, sabe que tem esse dom que Deus manifesta em sua vida. O dom é de Deus e o dom é dado para a edificação da igreja, não é para lucro pessoal. E o dom só deve ser exercido no âmbito da igreja, para a edificação da igreja, mas alguns não entendem assim, tomam para si e realizam milagres, né? Alguns até negociam com isso. Mas o que Jesus disse para Pedro foi que ele deveria realizar milagres morais, né? Será que esse fulano, que é tão poderoso, que cura, né, que expulsa demônios, etc., será que ele é capaz de perdoar, né, uma vez pelo menos, 2 vezes, ou mesmo uma vezinha? Se alguém disser alguma coisa que ele não gostar, será que ele não vai fechar a cara e nunca mais vai querer saber daquele irmão que falou aquilo, porque ele é importante e aquele irmão feriu, né, a sua dignidade porque falou uma coisa que ele não gostou? Estamos com púlpito cheio de gente arrogante, cheio de gente orgulhosa, que aprendeu muitas vezes a fazer milagres para as pessoas verem, mas o Cristo nos requer, né, a realização de milagres morais. Eu preciso ter espiritualidade, querido amigo, querido irmão, eu preciso ter espiritualidade suficiente, eu preciso estar mais perto de Cristo, está mais iluminado suficientemente para ser capaz de perdoar. Eu estou dizendo essa palavra para você, mas ela também está sendo dita para mim. Perdoar quantas vezes for necessário. É assim que o caráter de Cristo é manifestado em nossas vidas. Então, que Deus abençoe você. O texto também, Mateus aproveita para mostrar no texto uma coisa interessante, que foi essa parábola
credor incompassivo, que teve sua dívida perdoada, mas que foi incapaz de perdoar quem lhe devia. E aí o seu Senhor, sabendo disso, foi extremamente rígido com ele. Jesus disse, o meu Pai Celestial vai fazer isso com vocês também. Então Deus abençoe. Vamos lá para o nosso, vamos falar um pouquinho mais aí da ONU, né? Pode colocar lá, pronto. Esse seminário nós começamos já há algum tempo, a Face da ONU, Projeto Mundial contra a Igreja e contra a Família. Eu vou passar rápido porque já tivemos aí diversas apresentações, né, nos diversos programas, discutimos essa questão toda. Se você entrar, olha só, se você entrar na nossa página, que é a página da própria Monte Sião, TV Monte Sião, você vai encontrar todos os meus programas, tá? Estão lá a lista, quer dizer, você vai ver o próprio programa do dia e você pode clicar, assistir, pode mandar e-mail para mim com suas perguntas. Se você mandar o seu e-mail e quiser, e me pedir, é claro, para eu mandar uma cópia dessas transparências para você, eu mando, não tem problema nenhum, tá? Mas você tem que entrar para poder solicitar, para poder saber qual é o seu e-mail para enviar. Mas vamos voltar lá para... Ok, então isso já foi visto as semanas passadas, dia 22/10, tá? Então, dia 29, que foi a semana passada, falamos, a última transparência foi essa aqui. O que as políticas da ONU estão promovendo nos países afiliados a ela? Promovendo serviços de aborto, contracepção para crianças e adolescentes, redefinição de gêneros, prostituição e educação sexual pornográfica, sexo fora do casamento como norma cultural aceitável. Os relatórios da ONU não apresentam a possibilidade de abstinência sexual antes do casamento. Encorajam, entretanto, e abertamente, o uso de camisinhas e do controle de natalidade para crianças e adolescentes. Traga para mim, por favor. Então, observe, isso foi o que nós vimos, fechamos o programa passado, examinando, né, essa política da ONU, o que é que a ONU está fazendo nos países que são afiliados a ela. Ela está, de fato, interferindo nas suas constituições para atender essa demanda. Ela resolveu, né, por causa dos seus interesses, redefinir família, redefinir sociedade, e agora está pressionando os países para mudarem suas leis, para atender essas aberrações aqui, ó. Serviço de aborto, contracepção para crianças e adolescentes, tá? Redefinição de gêneros, prostituição e educação sexual pornográfica, promoção de tudo isso. Sexo fora do casamento como norma cultural aceitável e, assim, trazendo para mim a questão eles, por outro lado, não pregam, não estimulam a abstinência sexual até o casamento. Muito interessante. Como é que a Organização das Nações Unidas, né, interfere nas constituições dos países? As pessoas são livres, os países são livres para definir sociedade do jeito que eles quiserem, dentro lá dos limites do seu país. Então, como é que agora a ONU quer mudar isso? Para atender interesse de quem? Quem é a ONU para dizer o que é família para mim? Né? Para mim que tem um Deus que já revelou o que é família. Ah, pastor Deus, você é muito conservador. E daí? Sou conservador, sim, mas eu procuro conservar aquilo que nós julgamos como bem para a humanidade. Né? Como é que uma Organização das Nações Unidas, usando o seu poder, o instrumento que tem, os instrumentos que tem, e interfere nas constituições do mundo, de muitos países, com o objetivo de mudar a cultura, né? Estabelecer uma outra cultura, dizendo eles, aceitável, quando a história da humanidade já estabeleceu uma norma cultural, né, do casamento do homem com a mulher. A sociedade sobreviveu a partir daí, né? E as famílias equilibradas geram pessoas saudáveis e boas,
como instrumentos, inclusive, de construção de uma sociedade saudável. Por que a gente vai agora destruir só porque a ONU quer, né? Bom, e os relatórios encorajam, né, os relatórios dos comitês que ela tem, encorajam abertamente o uso de camisinha, né, e de controle de natalidade para crianças e adolescentes. Até a pedofilia já está sendo entendida como orientação sexual. Quer dizer, um pedófilo que deveria estar na cadeia vai ser tratado agora como uma pessoa especial que tem uma orientação sexual pedófila. E a ONU está por trás disso. Espera aí, meus senhores e minhas senhoras, vamos ser razoáveis. Estão chamando a gente de idiota, né? De bobões, né? Nós não vamos aceitar isso. Pode até nos prender, nos oprimir, mas vamos continuar pregando a revelação que o Deus Santo fez para a família, tá? Avançando um pouquinho aqui, vamos lá. Hoje eu vou começar o primeiro ponto. Observe que o primeiro ponto é serviço de aborto, contracepção para crianças e adolescentes. Primeiro ponto, né? Os comitês da CEDAW, que é um órgão interno da ONU, sempre deixam claro que os adolescentes devem ter, primeiro, acesso total a anticoncepcionais e a serviços de aborto, sem a permissão dos pais. 2. Acesso a serviços de aconselhamento médico, sem o consentimento dos pais. Defende a posição de que um conselheiro da escola pública pode encaminhar um adolescente a um serviço de aborto sem levar em consideração a autoridade dos pais. Ou seja, a privacidade das famílias sendo invadida agora pelo governo. Traga para mim, por favor. Isso é uma barbaridade. O que a gente está dizendo aqui, mostrando aqui, a gente está mostrando também os documentos onde você pode encontrar essas informações. Isso não é invenção nossa, não. O problema é que a gente tem uma dificuldade de se informar. Apesar da internet, apesar da mídia poderosa, nós aqui nesse terceiro mundo, né? Por isso que nos chamam terceiro mundo. Eu não concordo não, mas em alguns aspectos, nós estamos na situação que estamos porque nós queremos. Nós preferimos gastar, nós enquanto povo, preferimos gastar tempo olhando uma televisão a ler um livro que nos instrua. Precisamos mudar essa cultura, porque se a gente não muda, eles vão ler, eles vão se instruir, vão encontrar as ferramentas de domínio social, a engenharia social, e vão estar nos manipulando, que é o que está acontecendo. Entendeu? Então, olha, essa coisa que nós vimos hoje, né, acabamos de ler, o que os comitês, né, deixam claro nos seus documentos, nas suas publicações, é isso aí, ó, que as adolescentes tenham acesso total a anticoncepcionais, sem nenhum impedimento, né, sem a permissão dos pais, e também serviço de aborto sem permissão dos pais. Isso é uma aberração, minha gente. Só que isso, a ONU fala lá, os comitês, e esses comitês têm agentes aqui no nosso Congresso, né? Financiam deputados, que os nomes não aparecem, mas eles existem, para fazer seus projetos para serem incorporados e implantados na nossa nação, né? Porque é uma diretriz da ONU. Isso é uma covardia, não é? Olha lá, ó, acesso a serviços de aconselhamento médico sem o consentimento dos pais. Ó, terceiro ponto, defende a posição de que um conselheiro da escola pública, pode ser quem for, pode encaminhar um adolescente a um serviço de aborto sem levar em consideração a autoridade dos pais. Minha gente, peraí, quer dizer, seu filho está na escola pública, tá? E de repente aparece sua filha, vamos dizer sua filha, né? No caso aborto aí é uma menina, ela aparece grávida, conversa lá com a pseudo-pedagoga, porque eu chamo uma pessoa dessa de pseudo-pedagoga, ou então a psicóloga, a pseudo-psicóloga, que vai aconselhar essa moça a abortar. E não só isso, segundo a ONU, essa instituição, através desse fulano, dessa fulana, vai encaminhar
a tua filha, a minha filha, Deus nos livre, para um serviço de aborto sem nos consultar. Né? Você sabe que o aborto é 4 vezes mais perigoso para a mulher do que o parto? Mas o governo está entrando, né, na privacidade da minha família e da tua família. É assim, é? Pois é. Só que isso é diretriz internacional. E esse governo Dilma aí está entrando de cabeça e está fazendo exatamente isso que eles querem. Então, ou você tem dinheiro para colocar o seu filho numa escola privada, que você tem uma liberdade maior, que é uma empresa que vai lhe vender um serviço, e você tem direito de exigir o serviço do jeito que você quer, ou pelo menos do jeito que você acha razoável. É diferente. Então, você vai ter que ter dinheiro para poder, né, pagar uma escola para o seu filho ou para a sua filha. Porque se colocar numa escola do governo, lá vai ter todas essas diretrizes. E sua filha, você pode um dia descobrir que ela já abortou 3, 4 vezes, se ela estiver viva, é claro. Isso tudo porque o governo de Dilma, o governo brasileiro, segue uma diretriz infame como essa da ONU. Vamos avançar um pouquinho mais. Então, polêmica no Peru. Olha o que acontece no Peru. Os comitês defendem a prática do aborto com o pretexto de que é para o bem da saúde das mulheres. Embora muitas pesquisas confirmam que o aborto é 4 vezes mais perigoso para a saúde da mulher do que o parto. Tá? Você pode ver isso nesse documento. Abortion is 4 times deadlier than childbirth. Quer dizer, o aborto é 4 vezes mais, mata mais 4 vezes, podemos traduzir assim, do que o parto. Tá? Isso está em The Post-Abortion Review, volume 8, número 2, abril e junho de 2000. Está essa publicação lá. Por que essa polêmica lá em Peru? Estão pressionando o Peru porque a Constituição do Peru não aceita o aborto, né? E eles a ONU fica lá dentro do Peru defendendo isso. E no México? O México, a Constituição proíbe. Na realidade, no Peru, a Constituição inibe, né? Mas a Constituição no México ela é mais explícita, ela proíbe o aborto, tá? Aí o que é que os comitês da ONU faz? Os comitês incentivaram as autoridades a, abre aspas, rever sua legislação para que seja garantido às mulheres acesso fácil e rápido ao aborto. Isso é documento do próprio CEDAW, né? Comitê da CEDAW, seção 18 de 1998, Report of Mexico, página 426, tá? Bom, vamos ver mais uma coisa. Irlanda, olha o que está acontecendo na Irlanda, né? A ONU exorta a facilitar um diálogo nacional sobre os direitos reprodutivos das mulheres, inclusive sobre as leis do aborto. O povo da Irlanda já rejeitou 2 vezes um plebiscito, por plebiscito, né? Essa proposta da ONU, e a ONU está insatisfeita com isso, com esse resultado, fica pressionando a Irlanda. O povo já foi às urnas 2 vezes, rejeitou, mas a ONU continua insistindo. Onde é que está isso? www.un.org, etc. Está aí nesse endereço essas informações. E na Itália, o que foi que aconteceu na Itália? A ONU expressou especial preocupação com o fato de que há poucos serviços de aborto disponíveis para as mulheres do sul da Itália. Tá? O sul da Itália é mais pobre, né? Por causa da elevada incidência, faltou o N ali, de médicos e equipes de hospitais que escolhem não participar de aborto, né? Por razões de consciência. Isso está no relatório do Comitê da ONU sobre a eliminação da discriminação contra as mulheres, seção 17, Assembleia Geral da ONU, seção 52, de 1997. Report of Italy, documento número A/52/38, review, etc. Quer dizer, traga para mim. Então, a ONU é como se fosse uma perseguição, né? Que interessante. A ONU, nos seus documentos, quando ela surge na história da humanidade, é para defender
as legislações do mundo todo, né? É uma organização de Nações Unidas que tinha essa intenção de respeitar as legislações. Agora parece que surge uma força maior que a ONU está obedecendo e agora ela está criticando, né, interferindo nas constituições dos países, e se os países dão testa, ela vai e começa a pressionar e a criticar. Né? Soubemos que esse caso da Itália, lá no sul da Itália, que médicos e equipes não querem participar, né, de abortos, dessa prática, por questão de consciência, parece que a ONU está querendo punir esses médicos. Isso é uma barbaridade, minha gente, no nosso nariz, acontecendo isso lá no primeiro mundo, no chamado primeiro mundo. E as pessoas estão assistindo a novela da Globo, estão assistindo futebol e dançando carnaval, como se o mundo tivesse tudo maravilhoso, e eles estão tentando destruir a nossa família, destruir, né, o padrão que nos fez felizes, né? Então a gente tem que reclamar sim. Bom, então na próxima edição desse programa, semana que vem, a gente vai dar continuidade. Eu vou passar alguns minutos agora de um vídeo sobre o kit gay, viu? Vamos fazer as duas coisas em paralela. O kit gay, vamos apresentar aqui a doutora Damares. Ela começa uma palestra. Essa palestra é de 1 hora e tanto. Hoje eu vou colocar aqui 10 minutos, né? E nas próximas semanas a gente vai estar passando um pouquinho mais de tempo. A doutora Damares vai falar um pouquinho. Ela trabalha lá no Congresso Nacional. Os senhores pais, se não viram esse vídeo, presta bem atenção o que ele está dito. Observe. Tem lógica, não dá. Mas, irmãos, eu estou feliz, estou muito feliz. Hoje nós passamos o dia aqui nesse templo. Nós reunimos aqui hoje pastores de todo o estado e deputados federais de alguns lugares do Brasil, deputados estaduais. Nós tivemos uma discussão forte aqui hoje sobre o que está acontecendo com essa nação e nós chegamos no final a uma conclusão que alguma coisa de muito especial está acontecendo com esse estado. E eu não sei o que é, e eu não sei o que está acontecendo, mas eu sei que Deus tem um propósito muito grande para esse estado. Há promessas de Deus para esse estado, vocês sabem disso. Eu não preciso nem tocar nesse assunto. Quanta gente já passou por aqui e já disse isso. Deus tem promessas especiais, especialmente para essa cidade. E eu não sei porque eu estou nessa igreja hoje. O pastor disse que o encontro foi muito antecipado. Eu creio, eu não sei porque eu estou, mas que isso já estava marcado lá na eternidade, esse encontro nosso hoje. Amém? Tá? E que Deus os abençoe através da minha vida e que vocês me abençoem muito hoje. Foi um dia difícil, não foi, pastor? Porque nós estamos nos doendo por esta nação. Hoje nós sentimos o peso nos nossos ombros do que está acontecendo com essa nação. E às vezes é difícil até falar, irmãos. É difícil falar. Então, eu não vou pregar. Sou pastora. Fui ordenada pastora muito cedo, quando havia uma necessidade muito grande no interior do Nordeste do Brasil, de missionários. Eu estava lá, minha igreja ordena pastoras, e eu estava lá, fui ordenada muito cedo. Mas eu sou advogada, eu sou mestre em educação também, sou mestre em direito constitucional, direito da família, e eu trabalho há 14 anos no Congresso Nacional como assessora jurídica da Frente Parlamentar Evangélica e da Frente Parlamentar da Família e Apoio à Vida. Nós hoje temos 78 deputados federais evangélicos e 3 senadores, estamos indo para o 4º senador agora nos próximos dias. Se a gente for ver a nível de representatividade, nós já deveríamos ser o número maior, em torno de 100 deputados, deveria ser no mínimo 100 deputados, porque nós somos um número muito grande no Brasil de evangélicos. Mas esses parlamentares estão ali fazendo a diferença, e estão fazendo um trabalho grande, e eu tenho que testificar isso e tenho que falar sobre isso. Mas temos também no Congresso Nacional um exército silencioso, hoje eu falei sobre isso, e eu preciso também honrá-los nessa noite, que são assessores
e funcionários que estão na Câmara e no Senado, irmãos, anonimamente, fazendo um trabalho extraordinário. Eu contei uma experiência hoje de manhã, de que no prédio onde eu trabalho, na Câmara, é um prédio de 10 andares, em cada andar tem 2 copas, que dá o suporte aos gabinetes parlamentares. Em cada copa, em cada andar, todos os dias, meio-dia, funciona uma célula e um grupo de oração. Irmãos, nós temos culto dos funcionários da Câmara e do Senado todos os dias ao meio-dia. E quando a gente não tem um salão ou um plenário para nos reunir, a gente se reúne debaixo de árvores. Às quarta-feiras de manhã são os deputados que se reúnem em culto. E é muito lindo porque um toca acordeon, outro toca violão, outro canta. E eles mesmos fazem um culto entre eles, servem a Santa Ceia. E nós também temos vigília, 1, 2 vezes por mês lá na Câmara. Irmãos, e se não fosse isso, ai dessa nação. Eu contei hoje, vou repetir também, que há alguns anos atrás, uns 2, 3 anos atrás, eu estava passando uma sexta-feira num dos plenários das comissões e encontrei uma irmã chinelinho de fogo, aquelas irmãzinhas de poder, né? E ela estava assim nos plenários, sozinha, irmãos, ela entrando, limpando as cadeiras e orando. Eu fui lá, irmã, o que a senhora está fazendo aqui? Ela disse, doutora, eu estou sabendo que quarta-feira que vem vai ter uma votação aqui contra a igreja, contra a vida, contra a família, uma votação muito pesada. Eu estou fazendo o meu papel hoje. Então, irmãos, nós temos no Congresso Nacional assessores desde lá da Copa, da faxina, dos entregadores, ao mais alto cargo, os consultores legislativos, os doutores, os sábios, na Câmara e no Senado. Nós temos um grupo de pessoas ali sustentando esta nação. E eu não posso sair daqui sem fazer essa homenagem a eles e dizer, e eu sou um soldado desse exército silencioso, e dizer a vocês que estejam orando por nós. O nosso trabalho lá é técnico, o nosso enfrentamento é técnico, é no papel, é na lei. Então estejam nos ajudando, nos sustentando em oração. E que Deus nos abençoe. Eu queria que vocês lessem comigo Provérbios 31, versículo 8. Que diz o seguinte: abre a tua boca. Eu vou esperar vocês abrirem. Provérbios, estava no Velho Testamento, depois de Salmos. Sou pastora, fui professora de escola dominical. Provérbios 31, versículo 8. Abre a tua boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham em desolação. Algumas outras versões que dizem, abre a tua boca em favor do necessitado. Abre a tua boca em favor dos que necessitam, dos que precisam. Amém? E esse versículo nos motiva. E motiva a gente fazer o trabalho que nós estamos fazendo em todo o Brasil. E eu queria falar, irmãos, que nós estamos vivendo um momento diferente na igreja evangélica brasileira. Deus está chamando a igreja evangélica brasileira para um novo momento, para um novo instante. E grandes desafios nos esperam. E talvez eu vou estar falando hoje para alguém que talvez está aqui já há alguns anos na igreja e fala assim, ai Deus, eu queria alguma coisa diferente, eu estou cansada de estar sentado às vezes demais no banco, e eu queria um desafio, e eu vim aqui falar para você que realmente a igreja evangélica brasileira passa por grandes desafios. Irmãos, e os desafios é de restaurar esta nação, é de salvar esta nação do que está acontecendo. Mas a senhora está exagerando, pastora? Não estou exagerando, não. Pode passar o próximo slide. A igreja evangélica brasileira, por muito tempo, ela ficou dentro do seu ambiente, no conforto de nossas igrejas, e igrejas lindas como essa, estou encantada com este templo. E nós não ficamos antenados ao que está acontecendo na sociedade, ao que está acontecendo em volta. E aí eu tenho encontrado, eu estou falando num culto que tem muitos jovens aqui hoje, eu tenho encontrado uma turma e uma galera dizendo o seguinte, pastora, eu vou na igreja, eu recebo tanta unção no domingo, eu caio de unção e na segunda-feira eu chego na escola, no trabalho, não sei o que fazer com tanta unção. Tem sido assim. Nossa igreja está crescendo demais, nós estamos crescendo, amém, nós somos um povo que cresce todo dia, amém, mas o que nós estamos de fato
influenciando em mudanças na sociedade. O que, de fato, a igreja evangélica brasileira tem feito para que a sociedade muda? Ok, o nosso tempo acabou. Você vai ver que é uma palestra impressionante. Essa mulher que tem acesso, essa irmã, né? Que tem acesso a informações privilegiadas, porque é do trabalho dela lá no Congresso, e ela vai nos revelar a fundo o que essa petralha está fazendo lá no Congresso. Esse governo do PT, eu digo do PT porque é do PT mesmo, e não estou dizendo que um outro governo não faria a mesma coisa, eu só estou dizendo que este aí é do PT e que está com um plano, né, de destruição, observe, de destruição da família tradicional. Né? A verdade é porque ele está seguindo as diretrizes, né, da ONU, da Organização Internacional, né, das Nações Unidas, e dentro desse projeto todo tem essa coisa infame que é o kit gay, que você vai assistir nesse vídeo na próxima semana. Eu quero agradecer a sua atenção, por ter estado conosco, que Deus lhe abençoe. Senhor, agradecemos por tudo, abençoa as pessoas que estiveram conosco, que a tua bênção chegue nos seus lares, nas suas vidas e sejam restaurados pelo poder da tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. A paz do Senhor, muito obrigado a todos, até a próxima semana.